Fala, meus cubistas! Hoje eu vou trazer um segundo vídeo falando sobre 4 métodos avançados para a segunda camada. Eu vou deixar aí o vídeo ou aí no card ou na descrição para vocês assistirem, quem ainda não viu, só que como tem mais métodos para a última camada, eu resolvi mostrar. Não é um tutorial, mas eu só vou apresentar, digamos, falar o que é cada método, o que consiste, e no final eu vou dar minha opinião e falar se eu recomendo ou não vocês aprenderem. Então, bora pro vídeo. Vou começar falando sobre ZBLS, que é você forçar uma cruz pronta na última camada, quando você for terminar o FD0. Então, nesse caso, né, que é sempre o último par de FD0, você vai fazer de uma maneira que consiga acabar com a cruz pronta. Por exemplo, assim, ou nesse caso, assim. Agora eu tenho outros dois casos que eu vou fazer de formas diferentes, também para forçar uma cruz, mas esses casos podem ser incluídos no VHLS. Por quê? Porque eu vou fazer da mesma forma, podem perceber? Vou fazer o par aqui, só que aqui eu vou encaixar normalmente e aqui eu vou encaixar com sled. Então, primeira coisa, VHLS está incluso nos casos de ZBLS e o VHLS é só para encaixar o par. Quando o par já estiver pronto, você vai encaixar de uma maneira que force a cruz. O ZBLS você vai fazer o par de uma forma que acabe a cruz. Por exemplo, aqui eu não encaixei de uma forma que a cruz ficasse pronta, eu fiz de uma forma que a cruz já ficasse pronta. Entenderam? É meio confuso, mas é basicamente essa a diferença. E lembrando que VHLS está incluso em ZBLS. Terceiro método é o Unlock Last Layer, que pelo nome vocês já percebem que é finalizar a última camada fazendo apenas um algoritmo. O grande problema desse método é a quantidade de algoritmos, é praticamente impossível você aprender todos. Além disso, tem um outro problema bem ruim que é reconhecimento. Muitas vezes você perde muito tempo no reconhecimento e acaba não valendo a pena. Eu trouxe um exemplo aqui, um caso bem fácil de reconhecer, que você vai ter duas barras opostas e duas peças iguais. E esse caso, por exemplo, eu recomendaria vocês aprenderem, porque é fácil de reconhecer, fácil de executar. Mas no geral, muitas vezes não vale a pena. Então é basicamente assim. Beleza? O último método é 2GLL, que consiste em você orientar as quinas que faltam e permutar os meios. Você pode perceber que as quinas já estão no lugar certo, só falta orientar e eu preciso permutar os meios. Nesse caso é como se fosse uma Z, certo? Eu tenho que trocar dessa forma. E esses algoritmos vão ser só de 2 camadas. Nesse caso é isso aqui. Opa, perdão, assim. Beleza? Bem simples. Agora eu vou dar minha opinião sobre os métodos, começando por ZBLS, que é um método que até existem casos bons, como esse aqui, que é um caso muito simples de reconhecer, porque você vê 3 Zs nesse caso, e ele é fácil de executar, mas são poucos os casos que eu acho que vale a pena. Então, se você quiser aprender, aprenda os muito simples. Não aprende o método inteiro ou qualquer coisa assim, porque é muito algoritmo que eu acho desnecessário. Depois eu falei sobre VHLS, que é um método que está incluso, né? Mas que eu acho muito ruim. Eu não recomendo para ninguém aprender, porque eu acho muito desnecessário. Você às vezes está cancelando uma OLL que pode ser até melhor do que uma de cruz. E eu não vejo sentido em você ficar aprendendo algoritmos que provavelmente não vão te ajudar e vai ser eficiente na sua solve. Terceiro método que eu falei é o Unlock Last Layer, que eu mostrei um caso muito simples de reconhecer. E essa eu acho que é a principal coisa. É muito chato você ter que reconhecer os casos e é bem difícil, você perde bastante tempo, então não aprende nenhum caso que você vai demorar, demorar um tempo que seja. Tem que ser uma coisa muito fácil de reconhecer. Então, eu só recomendo casos extremamente fáceis
obviamente reconhecer, que é a coisa mais importante, e executar. E eu tenho até um vídeo no canal que eu mostro, acho que 4 ângulo clusters bem tranquilas. Então é basicamente só se for muito simples, mas eu não recomendo as pessoas aprenderem algum shape, né? Algum caso. Mas isso aí, obviamente, se você sentir muita necessidade, vai de você. E o último método é 2GLL, que é um método dos 4 que eu mais me interesso, acho bem legal. Ele está incluso na ZBLL, só que com menos casos. E eu acho que muitas vezes é mais fácil de reconhecer do que uma ZBLL. Então, eu recomendo as pessoas aprenderem assim em algum set, se tiver interessado, se sente a necessidade. Você simplesmente pode ser extremamente bom sem saber nada, sabendo só Friedrich. Mas caso você esteja interessado em aprender uma coisa, eu acho 2GLL bem interessante. E uma coisa muito importante é você aprender sempre sets. Tá, eu tô aprendendo U, então eu vou ficar no U até acabar. Eu não vou aprender uma da U, uma da T, uma da L, entende? Isso é bem importante. Então foi isso, valeu e até o próximo.